Sempre quando me pedem uma dica para empreendedorismo, para empreender, eu falo que a primeira coisa é que você tem que ver o quanto que o propósito desse negócio está ligado na sua veia. Eu já falei isso várias vezes, já devo ter falado isso junto contigo em algum evento. Eu falo que se está ligado na sua veia aqui, o propósito pelo qual você está montando essa empresa, né, ou esse negócio, essa atividade profissional, tem grandes chances de dar certo. Porque a vida ela vai te colocar várias situações e que se você está montando um negócio só pelo dinheiro, você vai desistir. E isso não é clichê, é real. Você tem que ter uma ligação, porque você vai precisar de romper barreiras, na qual, eu não gosto muito da palavra sacrifício, mas na qual você tem que fazer um esforço muito grande. Uhum. E aí, se você não tem esse negócio ligado na sua veia, você não vai conseguir transpor essa sua barreira e vai decidir e vai desistir de empreender naquilo ali, né? E vai acabar procurando outro caminho na sua vida. Uhum. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do PRcast, o seu videocast que fala sobre empreendedorismo, comunicação, inovação, que traz os principais players e agentes do ecossistema e do ambiente de inovação no Brasil. Para você ficar ligado sempre nos próximos episódios, acompanhe as redes sociais da PR, ative as notificações tanto nas plataformas de áudio quanto no YouTube, que é para onde vai esse podcast aqui, esse videocast, melhor falando, e a gente se compromete sempre a trazer os melhores nomes e avisar vocês. E hoje eu tenho a honra de trazer não só um empreendedor e um cliente, mas um amigo. É um privilégio ser amigo desse cara. Hoje eu estou com o Samir Yazbek, CEO, fundador do Crânio, do Miolo. Mas esse cara tem um currículo enorme que eu vou tentar falar de cabeça, porque afinal de contas, conhecer o cara há 12, 13 anos e não saber tudo o que ele fez nesse período seria uma vergonha. Mas vamos lá. O cara é fundador da Miolo, que hoje é uma software house, uma das mais respeitadas do Brasil. Ele é fundador do Crânio, que a gente chama de uma HR Tech, uma RH Tech muito famosa, que já foi uma EdTech. Mas ele foi eleito um dos 50 profissionais mais criativos do Brasil e mais importantes de marketing e comunicação pela revista Próxima. O Crânio já recebeu o prêmio de aplicativo do ano pelo Facebook em 2015. Já foi reconhecido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, como uma das soluções mais inovadoras. Ele já foi colunista de diversos veículos, não só de educação, como de recursos humanos. Ele é chancelado como expert pelo Google e ele já foi embaixador também do CID, que é o Programa de Aceleração lá do governo de Minas Gerais. Ele é de Juiz de Fora, mas eu não falo, ele mesmo fala que ele não é mineiro, ele é mineroca, porque Juiz de Fora fica mais perto do Rio do que de Belo Horizonte. Samir Yazbek, meu grande amigo, é uma honra ter você aqui no PRcast. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bruno, primeiro agradecer a todo mundo aí, obrigado por estar aí assistindo a gente, obrigado pelo convite, né? É uma honra estar aqui e compartilhar aí o máximo de conteúdo possível aí. O difícil vai ser a gente falar pouco, né? Porque quando a gente se junta é no mínimo 2, 3 horas de papo, a gente não tem muito limite para conversar, né? A amizade ainda vai funcionando como um catalisador que ainda vai aparecendo mais assunto, mas nós vamos tentar ser Mas conciso. eu vou começar pelo aquilo que eu falei na introdução, que é uma relação minha e sua de 12, 13 anos. A gente se conheceu lá em 2010, 2011, mais ou menos. E naquela época o Crânio ainda estava começando, não tinha batido 200 mil usuários ainda. E era um aplicativo B2C, ou seja, para você que está assistindo que não sabe o que é B2C, B2C é para o público em geral. Não é uma solução para ser vendida para a empresa, naquela época o Crânio era B2C. E naquela época você era pilhado nos 220, e hoje eu olho um Samir muito calmo, parece um monge comparado com o que era em 2010, 2011. O que o Samir de hoje mudou em relação ao Samir do começo do Crânio? Eu já tive várias pessoas que trabalharam comigo e sempre falaram que eu era meio mutante, assim, sabe? Então, tinha uma questão de adaptação muito grande. Eu acho que pode ser um pouco sobre isso. Mas o que eu acho é o seguinte, que bom que o Samir, quando estava mais novo, estava mais pilhado, se for o caso, entendeu? E agora você vai tendo assim, que eu acho que é um processo de amadurecimento. Assim como eu, acho que toda a empresa, os outros fundadores da Crânio também, o Jean e o Flávio, vamos todos amadurecendo, né? E com isso a gente vai ganhando cada vez mais, digamos assim, sabedoria, que é uma coisa que eu procuro muito, né? Acho que mais até do que inteligência e todo esse aspecto, você tem que ter, né, bastante sabedoria para tomar boas decisões. E com isso você vai conseguindo também tomar mais decisões baseado numa sabedoria do que baseado numa energia, vamos colocar assim. Uhum. Agora, quando você está no início da sua carreira, você tem que ter um envolvimento maior. Eu costumo falar isso muito com a minha esposa quando a gente vai conversar, porque ela também é empreendedora, né? Ela que está à frente da Miolo hoje.
Eu falo assim, antigamente você tinha que sair ali para fora e começar a dar um monte de tiro para cima para poder ver se acerta alguma coisa, entendeu? Hoje em dia você consegue dar tiros mais certeiros. Então você consegue ter uma precisão muito maior. Que todo esse track record, toda essa jornada, essa caminhada, vai fazendo isso comigo, vai fazendo isso com você também. Eu fui o primeiro cliente, né? Não, sou, né? Não tem como isso. É uma coisa, não tem nem como não tem como tirar, mas eu sou o primeiro cliente da PR, então a gente tem uma história muito longa, né? Então é um envolvimento grande nesse aspecto também, tanto de amizade quanto de parceria aqui de trabalho. Então eu acho que esse tipo de situação onde você respeita uma evolução, ótimo. Pior, eu acho que seria se fosse o contrário. Se eu tivesse que ter muito mais energia hoje e não tivesse... fosse perdendo a sabedoria para depender mais da energia, entendeu? Algumas coisas mudaram, mas outras não, né? E se a gente jogar no Google, qualquer um que estiver assistindo jogar no Google, Samir Yazbek, acho que 99% das fotos vão te ver com essa camisa rosa do crânio. Qual que é da camisa rosa, pelo amor de Deus? Explica por que parece o armário da Mônica, da Turma da Mônica, que só tem camiseta rosa. Por que você resolveu só usar a camiseta rosa do crânio? Não é nem só a camisa rosa, né? Tem outras coisas também, né? Por exemplo, de escrever com a letra Q, que é uma outra coisa que vai nessa mesma linha, isso também, né? É um dialeto próprio, né? Mas por que você resolveu só assumir essa... Porque é um marketing, não deixa de ser um marketing. Sim, e é um marketing, digamos assim, natural. Então, muitas pessoas no início da carreira falam, pô, ensina as pessoas a fazerem marketing de guerrilha e não sei o quê. Eu falei assim, não. Porque no início, quando a gente começou o crânio, a gente ia muito para o Vale do Silício, etc. E sempre tinha essa vibe de você trocar a camiseta das startups lá. Então, você ia no local, você ganhava uma camiseta, aí você dava uma da sua startup, etc. E nós tínhamos camisetas de várias cores. Uma delas era a rosa. E aí eu falei assim com as pessoas, falei assim, quando começar a acontecer umas coisas legais da empresa, a gente vai trocando a camiseta, né? E como eu tinha que fazer grade de camiseta, masculino e feminino, para distribuir para um monte de gente, e aí vários tamanhos, então você acabava que você virava quase uma confecção. Aí eu falei assim, vamos fazer só da rosa. Aí começamos a fazer só da rosa, só que os outros fundadores do crânio, por exemplo, não gosta, o outro, não sei o quê. Aí eu falei assim, então cada vez que acontecer uma coisa legal, a gente troca a cor da camiseta. E fica a empresa inteira usando aquela mesma camiseta. E foi legal, só que daí quando a gente saiu, por exemplo, da rosa para ir para a amarela, que é a cor original da nossa logomarca, tudo é um amarelo, aí muitas pessoas falaram assim, por que você parou de usar a camisa rosa? Por que você parou de usar a camisa rosa? Porque eu já usava todos os dias, porque eu estava à frente da empresa. Uhum. E aí foram e me deram essa ideia. Eu falei assim, poxa, então tá bom, para mim não tem problema nenhum, eu fico com a rosa. Entendeu? E aí comecei a usar só a camisa rosa. E foram assim já desde 2011 que eu uso a mesma camiseta. É a coisa mais rara do mundo que tem é você me ver sem a camiseta do crânio, né? Às vezes, assim, num shopping, final de semana, mas se eu tiver hoje... Antes era 24/7 mesmo, né? Isso aí até antes da pandemia, né? Quando foi na pandemia, ficou um pouco mais difícil de você poder mandar fazer mais camisetas e elas iam acabando, né? Aí eu passei a usar camisetas que não eram do crânio no final de semana, momentos assim... pessoais, vamos colocar assim, mas até na pandemia era 24. Se eu fosse na balada, eu tava com a camisa do crânio, se eu fosse num restaurante, se eu fosse no aniversário, se eu fosse até em casamento, coisas de tudo, eu já sempre ia com a camisa do crânio. Uma vez eu te perguntei e a tua resposta foi mais marqueteira do que essa. E eu gosto e uso isso. Mas aí tem o porquê, porque você perguntou, eu até sei a resposta falando, já faço a leitura. Então faz, então já dá. Porque você está perguntando por que camiseta do crânio? E aí você perguntou por que da rosa. Sim, agora por que o do crânio, então? Então por que usar a camiseta do crânio? Isso. Aí é diferente. A camiseta do crânio é a seguinte, eu sou uma pessoa muito crítica, né? Nesse aspecto assim, de ficar avaliando as situações e procuro também ter sabedoria nas decisões. Então, por isso você está dizendo marqueteira. Mas era porque naquela época eu ficava olhando às vezes assim, por exemplo, sei lá, Mark Zuckerberg usa sempre a mesma camiseta. O outro camarada lá usa sempre a mesma camiseta. Todos iguais, só camiseta lisa. E, por exemplo, naquela época, né, graças aí a um excelente trabalho da PR, eu não ficava 2, 3 dias fora da mídia. No início do crânio ali, tinha muita história para a gente contar, tinha muita repercussão, tudo. Então eu falava assim, poxa, se eu tô com a camiseta da crânio, eu vou estar sempre aparecendo nesse aspecto também, então eu vou estar sempre junto. Inclusive já tivemos casos de abrirem exceção somente para mim. Eu vou contar essa história Então vou deixar para você essa, vou deixar essa. Mas, assim, eu sempre falei isso. E uma outra coisa que eu falo também, assim, muito, é que quando você é empreendedor e está começando um negócio e está muito na mídia, o seu ego é muito inflado.
Como se fosse, vamos colocar assim, não me considero isso, estou querendo fugir de celebridade, mas como se fosse uma coisa nessa mesma linha, tá? Você começa a ser muito assediado pelo seu próprio meio, que eu acho até muito legal, porque outros empreendedores e etc. Só que eu falo o seguinte, você tem que sempre lembrar que nunca o empreendedor pode ser maior do que o negócio. Então eu falava assim, eu uso sempre a camiseta da Crânio para isso. Para quando eu olhar para baixo, assim, eu lembrar que mais importante do que o Samir é a Crânio. Não existe nenhuma empresa de sucesso na qual o produto é mais ou menos conhecido do que o seu fundador. O seu fundador, o seu criador, ele não pode ser mais conhecido do que o produto. Você pode fazer esse paralelo. Você pode pegar aqui, entrar em qualquer bairro aqui de São Paulo, comunidade, qualquer lugar que você for, e você perguntar, você conhece um iPhone? A pessoa fala assim, conheço. Você conhece o Steve Jobs? Alguns vão conhecer, outros não. Então, você vai ver que o iPhone é 100%. O Steve Jobs, não. Mesma coisa se você pegar o Facebook, o Mark Zuckerberg. Ou seja, o produto ele sempre tem que ser mais conhecido do que o seu criador. Só que quando o seu criador está sendo um pouco mais assediado, ele tem que tomar cuidado. E essa era uma das brincadeiras de eu sempre usar a camiseta da Crânio. Essa é a resposta que eu falo para todo mundo sobre propósito. Né? E é a diferença entre você construir uma imagem do CPF e do CNPJ. Porque muitos empreendedores ainda fazem essa confusão nessa mídia de o CPF, eu quero ter uma relevância no CPF, mas o meu CNPJ ele fica lá relegado ao esquecimento. E, na verdade, quando você constrói um CNPJ forte, o CPF vem junto. Sim. Né? É o que a gente sempre conversou. E aí, voltando para aquela história, né, exceção da camisa rosa, eu não vou falar o nome da revista, mas ela não existe mais, mas era a maior revista de pequenas e médias empresas do Brasil. E a gente conseguiu colocar o Crânio numa reportagem e chegou um e-mail de regras para a sessão de fotos, né? O e-mail de regras era assim, proibido camisetas de tons fortes, pedimos que seja azul marinho, preta ou marrom. Por favor, venham de blazer, façam a barba e não abrimos exceções. E eu lembro que naquela época você estava no bate-volta Juiz de Fora, São Paulo, o tempo todo você andava com uma mochila pesadona, com todas as roupas que você tinha, né? Higiene pessoal, remédio ali, para cima e para baixo. Era a tua casa que você carregava. E aí eu te mandei e você falou assim, eu não vou. Aí eu falei, por que você não vai? Ele falou assim, porque eu vou com a camiseta do Crânio. Aí eu falei, Samir, é dia tal hora, eu tô te esperando lá. Eu cheguei, o Samir foi, mas ele deixou a mochila dele e ele foi com a camiseta rosa. E um frio de 12 graus em São Paulo. Ele não deu opção pro fotógrafo. Ou era daquele jeito ou não era. E no final das contas foi o único que saiu Isso é propósito, né, Samir? Isso é hackear o sistema de alguma maneira. E foi legal, porque naquela época a própria jornalista falou assim, não, porque a gente tem uma regra, vão ser todos assim, só você vai ser diferente. Eu falei assim, olha só, se todos tiverem igual a mim, por exemplo, no quesito, por exemplo, eles usam a mesma camiseta da empresa 24/7, eu falei, não tem outra roupa. Foi isso mesmo. Entendeu? Eu falei assim, abre aí o meu Instagram, minhas redes sociais, você vai ver que eu só uso essa camiseta. É uma questão de propósito. É isso. Entendeu? É quando você vive a marca, né? Não é que a marca entrou na sua jornada, você está vivendo a marca. E ela pegou e falou, não, eu abro uma exceção, então, só para você aqui. Aí eles abriram a exceção, até formal, eles abriram na última hora ali, eles abriram a exceção e falaram, não, tudo bem, você pode vir com a camiseta da Crânio, sei lá. E aí a gente estava... Isso, de propósito, confunde muito com jornada empreendedora. E a gente já falou várias vezes, também não vou cair nesse mundo, que você é empreendedor desde pequeno, você fazia as luzes lá na garagem dos seus pais e cobrava entrada para a baladinha que você fazia. Aí você já teve software house, já teve lava rápido, já teve salão de cabeleireiro, isso tudo a galera já sabe, né? Eu vou tentar ficar mais na parte do Crânio. E a gente estava falando isso, né, no bate-papo antes de começar. O Crânio chegou a bater 1 milhão de usuários, né, na época do B2C, isso em 2014, a gente tem reportagem disso, marcando. E hoje, 12 anos depois, o Crânio ele é uma ferramenta para empresas, não é mais para o usuário final. E aí você para e a pergunta que eu te fiz antes, vou perguntar de novo para a galera ouvir a tua resposta. Você não teve apego nenhum, né, assim, você criou o Crânio para ser o aplicativo mais popular para o público em geral para estudar, para tornar o ensino divertido, making learning fun, como está escrito na sua camiseta. E hoje, ele é a principal escolha de aplicativo para treinamento em empresas, e é onde você ganha dinheiro. Como é que você orientou isso dentro de você? Você não tinha apego nenhum com o seu sonho? Ou você tinha apego à marca? Ou você, de fato, olhou para onde estava o dinheiro? Porque o empreendedor tem que ter essa visão. O que você pode dizer para alguém que, de repente, está mirando a empresa para um lado e o caminho de sucesso está para o outro?
Assim, o mais importante que eu sempre disse quando me perguntavam sobre isso, primeiro, o propósito. Sempre quando me pedem uma dica para empreendedorismo, para empreender, eu falo que a primeira coisa é que você tem que ver o quanto que o propósito desse negócio está ligado na sua veia. Já falei isso várias vezes, já devo ter falado isso junto contigo em algum evento. Eu falo que se está ligado na sua veia aqui o propósito pelo qual você está montando essa empresa, né, ou esse negócio, essa atividade profissional, tem grandes chances de dar certo. Porque a vida ela vai te colocar várias situações e que se você está montando um negócio só pelo dinheiro, você vai desistir. E isso não é clichê, é real. Você tem que ter uma ligação, porque você vai precisar de romper barreiras, na qual, eu não gosto muito da palavra sacrifício, mas na qual você tem que fazer um esforço muito grande. Uhum. E aí, se você não tem esse negócio ligado na sua veia, você não vai conseguir transpor essa sua barreira e vai decidir, e vai desistir de empreender naquilo ali, né? E vai acabar procurando outro caminho na sua vida. Uhum. Então, nesse momento, o que acontece? Realmente, a Crânio ela foi concebida para tornar o aprendizado algo divertido para qualquer pessoa. Esse é o objetivo pelo qual a Crânio foi criada, né? Eu, na minha trajetória de vida pessoal antes da Crânio, eu criei a minha própria forma de aprender, consegui tornar o aprendizado algo divertido para mim, e meu objetivo era fazer isso, não só para meus filhos, mas que eu pudesse fazer isso para qualquer pessoa. Uhum. Para eu tornar isso algo revolucionário na educação, em geral, tudo, eu vi que ia precisar de um investimento muito maior para continuar com a Crânio somente no B2C, por exemplo. A gente estava ali com 1 milhão de usuários, mas eu vi que para ter um break-even legal, né, eu precisaria de ter pelo menos 200 milhões de usuários. Então, seria uma coisa assim, muito grande para uma empresa que trabalhasse com games e educação, que se fosse somente games ainda era um pouco mais viável, mas quando coloca esse layer, essa camada de educação, isso dificulta, né? E aí, quando a gente começou a percorrer o caminho de empreendedorismo no B2C, ali, né, vendendo um aplicativo para qualquer pessoa, né, como se fosse um Spotify, um Evernote, uma coisa nesse sentido, o que eu percebi? Que o mercado, né, a vida ali, ela vai te colocar, a vida profissional vai te colocando algumas oportunidades. Uhum. E aí foi onde veio, por exemplo, o Bradesco. O Bradesco chegou para a gente e falou assim, poxa, por que vocês não podem trazer essa forma mais legal de treinar as pessoas, no caso lá, né, de transmitir conhecimento, que até então a gente nem tinha esse negócio de treinamento. Mas era só uma empresa para tornar o aprendizado, a educação, algo divertido. Aí o Bradesco falou assim, poxa, eu falei, legal, se o Bradesco tem essa iniciativa, essa necessidade, por que a gente não pode fazer? Vamos estudar isso. Uhum. Aí eu fui estudar e eu vi que, por exemplo, o Bradesco era uma das empresas que tinha um maior budget para investimento na área de RH. E se eles tinham a necessidade de um produto como o meu, né, porque hoje, assim, resumindo, muitas vezes as pessoas que não utilizam o Crânio ou não passaram por um treinamento numa grande empresa que usa o nosso software, a gente criou tipo um Duolingo assim, para poder treinar qualquer coisa. Então, a empresa ela tem a capacidade de criar um treinamento altamente gamificado, persuasivo, né, customizado para ela, né, com essa ferramenta. Isso começou lá no Bradesco. Então, assim, o mercado ele vai te dando alguns sinais, né, falando assim, vem por aqui. Aqui você tem um produto que vende, que é rentável, que você vai ter uma boa margem e tudo. Aí fala assim, poxa, Samir, então você diminuiu o seu propósito por conta disso? Não diminuiu o propósito. O que eu vi é o seguinte, né? Como eu te disse também aqui antes da gente entrar aqui no ar e tudo, é que muitas vezes vale muito mais a pena você estar vivo para poder lutar no dia seguinte do que você ficar dando murro em ponta de faca, vamos usar esse jargão, e você morrer logo ali na frente e não ter condição nenhuma de sustentar seu negócio, né? Então, eu ouvi o mercado me mostrou, vai por aqui que aqui dá certo. E eu continuei seguindo o meu propósito, talvez numa escala menor, né? Mas com o meu caixa no azul. Isso é um baita de um exemplo para quem está assistindo, para o empreendedor. Como é que se sustenta uma operação? Assim, como é que você olha para uma empresa uma startup de um universo de 13, 14, às vezes 15 anos, como é o caso do Crânio, sem investimento de fundo de investimento gigante. Você tem investimento ali de anjo, investimentos pequenos, pontuais, você tem o seu sócio que te acompanha há mais de 10 anos. Isso é uma realidade, eu sei que não para muitas empresas, para poucas. Mas se a sua deu certo, qual é o principal ensinamento que você tem? Né? Às vezes pode ser... Porque o empreendedor, ele hoje nasce com aquela orientação de que ele precisa buscar investimento de um fundo de investimento. E a história do Crânio mostra que não. Que dá para você manter uma caixa... Dá para você atingir break-even, você manter uma empresa no azul, dá para você crescer absurdamente, dá para você pivotar, dá para você manter uma operação
sem investimentos vultosos. Existe algum segredo para isso? Eu acho que não. Eu acho que, assim, até é engraçado, né? Que antigamente todo mundo falava de startup unicórnio, né? Que eu acho super legal. Qualquer uma que vale mais de 1 bi, eu acho maravilhoso. Porém, de um tempo para cá, começou a surgir até o termo de startup camelo. Sim. Né? Que são aquelas que vão atravessar o deserto. É o meu caso. Só que, tipo, mais uma vez, eu estava vivendo o conceito. Né? Então, assim, eu não aprendi o conceito e executei ele. Né? Então, porque quando eu montei a Crânio, eu montei uma startup sem saber que o que eu estava montando era uma startup. E agora, nesse mesmo modo, por exemplo, a gente conseguiu passar a pandemia vivo. Né? Tivemos aí um caixa no azul durante toda a pandemia. Temos até hoje, né? Às vezes tem que fazer um sacrifício danado, mas é assim que a gente vem fazendo. Uma das coisas que me ajudou muito foi porque eu já vinha de outros tipos de negócio onde eu tinha que ter um foco no fluxo de caixa. Então, eu acho que tem que ter o quê? Responsabilidade. Então, boas decisões, responsabilidade com a parte do dinheiro, né? Que hoje em dia, o empreendedor começa, muito jovem e tudo, muitas vezes começa errado, porque ele começa já com essa badge, esse crachá de eu tenho uma startup, quero levantar um investimento, e aí fica achando que o propósito dele é só levantar investimento. Mas aí, o que seu negócio faz? Uhum. Por isso que eu falo lá no início, tá ligado na sua veia? É isso que você quer fazer? Entendeu? Porque você, por exemplo, se no meu caso, tornar o aprendizado algo divertido, conseguir construir essas soluções, etc. Se eu quero isso, eu vou procurar o dinheiro para que financie isto. E o meu dinheiro não é para que faça simplesmente a Crânio valer mais, e aí mais e mais e mais. Daqui a pouco, né, ou vai dar certo, que é o menor percentual, ou vai acontecer o que acontece com a maioria, que é quebrar. Porque ou chega numa hora que fica muito pesado, vamos supor que a sua startup já está valendo 1 bi. 1 bilhão, um unicórnio. Mas ela não tem break-even, ela não tem caixa no azul, ela não fatura. Como que ela está valendo isso? Ela não tem ativos. Entendeu? Tudo bem, pode ser, está vivendo da expectativa. Sim. Né? Só que uma hora, isso, como a gente já conversou várias vezes, né? A gente falando não sobre esse tema específico, mas sobre outros, uma hora isso tende a equalizar. Então, ou você realmente faz seu negócio valer 1 bi, com o mérito dele de produzir. Por exemplo, Facebook, por exemplo. Assim, hoje ele fatura, não sei o que lá. Então, ele tem o mérito dele, ele tem um caixa, tem tudo isso. Sim. Mas chegar uma hora, ele vai ter que equilibrar. Ou vai baixar essa percepção do mercado, falar assim, realmente essa empresa não vale nada. Entendeu? Ou ele conseguiu faturar e subiu. O que acontece é que a maioria das vezes é a queda que é mais frequente do que você conseguir fazer seu negócio subir. Sim. E querendo ou não, né, esse é um erro muito comum nessa mídia, infelizmente. Né, o mercado, eu vejo que o mercado empreendedor às vezes se guia por 2 exemplos e todo mundo faz aquele movimento de manada de ir atrás. E você sempre foi eu brinco, né, Samir, é um outsider, é um cara que não é um empreendedor nato, não fez uma faculdade de engenharia famosa aqui em São Paulo, não é um cara que frequentou eventos de startup, não é um cara que veio de uma família rica. Ele é um outsider, ele foi criado, como você mesmo falou assim, eu tinha uma startup sem saber que tinha. E mostra que não existe regra para isso. O que existe são boas decisões, uma boa gestão e responsabilidade com o dinheiro, tentando resumir a tua resposta. Isso. E indo por essa linha, o que você encontrou? Qual foi a maior dificuldade nessa trajetória toda como empreendedor? O que é aquilo que você olha e fala assim, esse é algo que eu tenho que me debruçar quase que mês a mês, ou quase que dia a dia, ou semana a semana? Qual é a principal dor de empreender, na tua visão? Primeiro ponto é o seguinte, tem algumas coisas que são as que mais valem, né? Então, se nós estamos vivos aqui até hoje, eu acho que numa primeira camada ali, eu dei sorte. Eu acho que você fala assim, não, você tem sorte sim. Porque eu era muito novo, tinha muita energia, como a gente falou no início, mas eu tenho 2 fundadores que estão comigo até hoje, que eu acho que processo seletivo nenhum para escolher um outro fundador ia me trazer 2 fundadores tão bons quanto os que eu tenho. Então, eu costumo até brincar, que eu falo que às vezes que a gente tem quase uma entidade ali. Então, isso aí hoje é um dos segredos, né? Mas, como a gente estava falando na pergunta anterior sua, é um dos segredos. A gente tem ali uma simbiose muito grande, uma união muito forte, né? Ninguém
sociedade, muitas vezes fazem paralelo com o casamento. Eu não acho que está de tudo errado, né? Acho que tem muita similaridade mesmo. Mas se você for analisar, nós estamos juntos aí praticamente há 20 anos. Então, não é uma brincadeira, sabe? Então, isso é um dos segredos da gente estar aqui até hoje. E nessa trajetória toda também, a gente teve um outro investidor, que foi o Gui Afonso, também, que acreditou lá atrás, quando a gente não era praticamente nada, que também acho que foi um dos segredos da gente ter conquistado. Problemas grandes que nessa trajetória, sim. Por exemplo, os 3 fundadores, como eu disse, que é um grande ativo que nós temos hoje, são 3 fundadores que cursaram uma faculdade normal em Juiz de Fora, entendeu? Nenhuma coisa, não foi nenhuma USP da vida, Harvard, nada disso, né? Infelizmente, eu acho que se nós estivéssemos juntos e fosse lá em São Francisco, lá em Palo Alto, em Mountain View, qualquer coisa assim, nós estaríamos muito mais longe hoje, com certeza. Mas dentro de tudo aquilo, em Juiz de Fora, interior de Minas. Tanto é que, antes de mim, lá em Juiz de Fora, o pessoal não sabia nem o que era startup mesmo. Porque a gente montou foi uma empresa. E isso, na verdade, é o que eu acho que é certo. A pessoa não tem que montar uma startup, ela tem que montar uma empresa. Existe uma glamourização do termo startup, né? E naquela época já estava isso, né? Isso aí foi num evento, a gente estava assistindo um fundador do Submarino falar, e aí estava eu e o Jean, meu CTO, meu sócio, nesse evento. Eu cutuquei o Jean assim, com o cotovelo e falei assim, pesquisa aí o que é esse troço de startup. Aí ele foi e olhou, me virou o telefone para mim assim. Na época, acho que era um BlackBerry, né? Virou para mim o telefone assim e falou, nós tem uma e nem sabia. Olha, tá vendo? Entendeu? Então, assim, isso é que eu acho que é o mais importante. E assim, esses problemas vão existir. Então, tem os desafios. O que eu acho muito importante, eu acho que essa simbiose tá ligado, ver se o negócio tá ligado na sua veia mesmo, se realmente é isso que quer. Cara, se tiver um camarada que ele é um termo que você já usou muito comigo em outras situações, obstinado. Então, se ele for obstinado, né, numa causa boa, eu invisto nesse cara. Se esse cara vê assim, esse cara eu acredito nele. Porque essa obstinação uma pessoa boa, com uma boa causa e obstinado, tem tudo para dar certo, né? Tem tudo para dar certo. E aí ele vai se adaptando, ele vai entendendo o cenário e vai se adequando. Foi o que a gente fez. E assim, do outro lado, o que eu acho muitas vezes é isso, que falta muitas vezes, que a gente enfrentou muito problema, sim, por não sermos conhecidos, por não termos um background de universidade, esse glamour todo dificulta, mas por outro lado também nos deixa mais forte e resiliente, se você continua enfrentando. E no final das contas, o que as startups precisam mesmo é dinheiro. Ponto, né? E aí volta na questão do investimento, ou seja, mesmo que não tenha um investidor, dá para ser feito, né? Um investidor grande dá para ser feito. Você precisa ser obstinado, ser responsável, né? Etc, etc. Como é que a gente equilibra, Samir? E aí eu acho que é um ponto importante, porque a gente fala muito de trabalhar duro, 24/7, papapá. E eu acho que isso é muito irresponsável quando a gente olha para as nossas famílias, de alguma forma, para a vida pessoal, né? É lógico que a gente tem idade para dar duro, mas você é um cara que hoje encontrou um equilíbrio muito bom entre trabalhar duro, se dedicar, manter o propósito, continuar obstinado, mas nunca deixar de olhar para aquilo que é o mais importante, que é a base, que é a razão daquilo que a gente vive, né? E eu vejo uma glamourização, né? A gente até brincou uma vez daquele clube das 5 da manhã, que a gente falava que a galera que acordava às 5 horas da manhã, a gente tirava sarro, né? Porque não é possível você acordar às 5 horas da manhã feliz e achar que o dia vai render, porque você tem que trabalhar até às 9 da noite. E eu acho que a principal mensagem que você pode trazer, com todo o sucesso que você tem, é desglamourizar ou tirar esse brilho de viver para a empresa. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Você concorda com isso ou você acha que as coisas se misturam, de algum jeito a família tem que estar ali e dane-se, vamos que vamos? Como é que você enxerga isso? Dane-se nunca, nossa. Não pode, família Inclusive, escrevi um artigo lá agora, né? A gente divulgou lá por meio da PR aí, sobre isso, né? A importância da paternidade no mundo dos negócios. Existe, eu sempre disse, mesmo quando estava nas minhas primeiras empresas que eu estava trabalhando ou administrando, que o dia é feito de 24 horas.
Então, não tem essa diferença. Aqui eu sou assim, lá fora da empresa eu sou de outra pessoa, eu sou de outra forma. Aqui nós não precisamos de ser amigos dentro da empresa ou vice-versa e tudo. Não existe isso. Então, a empresa é um dia de 24 horas. Não existe um líder sadio, não interessa, não é de startup, para qualquer tipo de negócio, não existe uma liderança sadia se você não tem uma vida familiar sadia. Não existe. Não tem como você ter uma vida familiar sadia se você não dedica nem o mínimo de tempo a eles. Não precisa, eu acho nunca pela mentira, você nunca precisa de mentir para os seus filhos, no sentido assim, eu vou me dedicar, ou isso, aquilo. Não, às vezes você lida com a realidade sempre com eles, que eu faço, assim, eu viro pro meu filho fazer, eu não gosto de fazer isso, mas você quer que o papai vá lá, eu faço com você. Eu sempre tento caminhar com meus filhos e com a minha esposa nesse aspecto. Estava brincando aqui antes também, sobre a questão de casamento, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que uma boa companheira na vida vai te proporcionar um salto quântico. Então, isso eu acho muito importante, tanto dela para com você, quanto de você para com ela, que a vida ela tem que ser assim, tem que ser uma via de mão dupla. Então, nesse ponto, eu acho que o ponto... Quando o meu filho mais novo nasceu, foi em 2015, era o auge do crânio. E nesse momento eu falei assim, eu não posso. Hoje ele já está com 8 para 9 anos e a minha mais velha já está com 17. Então, assim, a gente não pode deixar de conviver com os filhos. E se você pegar, tem uma... Posso fazer um parênteses? Que eu queria que você contasse a história do Oliver. Você está viajando para São Francisco. O Oliver é o filho mais novo do Samir, que está com 8 para 9, que eu acho que representa muito bem a minha pergunta de equilíbrio entre vida pessoal e empreendedorismo na veia. Como é que é essa história? Conta para quem está assistindo o nascimento do Oliver. Realmente, isso eu acho que mostra muito. Mostra muito, talvez, um resumo da nossa família. Então, o Oliver estava ali para... mais ou menos ali 2 para 3 semanas para nascer, que estava a previsão. E eu tinha que ir para São Francisco para receber esse prêmio do Facebook, de melhor aplicativo da América Latina, num evento que tinha a presença do Mark Zuckerberg e tudo. A gente recebeu um troféu. E aí eu virei para minha esposa e falei assim, e aí, como é que eu faço agora? E eu não queria ir. Aí a minha esposa que falou assim, não, você vai. Você batalhou pra caramba, lutou pra caramba, viramos noites em prol disso, agora que a gente está tendo um reconhecimento, você não vai? Ela falou, você vai. Aí eu falei, mas e se o Oliver? Ela falou, não vai nascer. Pode, tranquilo que não vai nascer. Aí eu falei, beleza, então vou. Aí eu fui. Aí eu tô saindo do evento, com o troféu na mão, ela me liga. A bolsa estourou. Tô indo pro hospital. E aí foi muito legal, assim, até o meu sócio, o Gui Afonso, por exemplo, foi feliz de tudo, mas a gente nem se ele falou assim, Samir, nem se a gente fretar um avião, você vai chegar a tempo. Então eu falei, fica calmo, não adianta de nada. Isso que eu falo, a gente tem que ter um pouco de sabedoria, sabe? Esse exemplo, por exemplo, às vezes pode demonstrar que eu não me importasse, Mas eu falei assim, vamos executar. Já estou com a passagem de volta e eu fiz um bate-volta na Califórnia só para fazer isso, com medo dele nascer. Você comprou a passagem para um dia, o evento era no outro dia, você comprou a passagem de volta para o dia seguinte, né? Você ia ficar menos de 3 dias na Califórnia. Eu cheguei no dia anterior do evento, aí tinha o evento, terminou o evento, eu já começava à noite o meu caminho de volta para voltar, que tinha que ir para o Texas, do Texas pegar outro voo. Ainda chegava em São Paulo, ainda tinha que pegar mais um outro transporte para Juiz de Fora, que acabou que na época eu ainda fui de ônibus, que ainda era mais 7 horas, que era o mais rápido, porque até esperar o próximo voo ia demorar mais. Mas, enfim, eu assisti o parto do meu filho, ainda bem, assim, a vida ajuda, Deus existe. Então, eu assisti o parto do meu filho no voo entre São Francisco e... Dallas. Não, Houston. São Francisco e Houston, que eu assisti o parto dele, estava até com um casal de dentistas brasileiros que estavam voltando de um congresso. Aí eu estava olhando o celular assim, eu comecei a chorar. Aí eles falaram assim, nossa, tá tudo bem? Tá acontecendo uma coisa? Eu falei, não, é meu filho que tá nascendo, olha aqui. E assim... Legal. E foi também, graças, assim, ainda consegui ter uma filmagem, graças ao Jean, que é meu outro sócio, a Crânio é totalmente envolvida, O Jean, meu outro sócio, deu um jeito de arrumar, porque era mais complicado de filmar lá no hospital.
Aí ele deu um jeito, arrumou lá as câmeras, tudo, foi todo mundo Eu mobilizado. lembro que você pegou a internet do avião e era um aplicativo que chamava Vibe, não é isso? É o Viber. Viber. Que hoje não sei se a galera usa. Acho que existe, mas pelo Viber, e aí foi case mundial da Viber, né? Foi. De como o Viber transforma o impacto das pessoas. Quer dizer, startup tecnologia tá tendo o nascimento do Oliver. Tá. Não, ele ganhou um macacãozinho do Viber, foi tweetado no Viber no mundo inteiro, virou um case. E, nossa, fizemos várias coisas assim com isso. Porque, na verdade, o único aplicativo que conseguiu estabilizar a conexão foi o Viber. O Skype não conseguiu, nenhum outro aplicativo conseguiu estabilizar a conexão dentro do voo. O único que conseguiu foi o Viber. E aí, fui tendo as informações pelo Viber. Aí virou um case. E, assim, até hoje eu guardo. Eu tenho a passagem dessa, né? Mandei, tá num quadro, né? Tá a passagem. E aí eu fui conhecer meu filho, sei lá, 10 horas depois que ele nasceu, 12 horas, não sei. Mas fica o segredo. Quando a mãe fala assim, não vai nascer, tem grande chance de nascer. Né? Se você está com a esposa agora tem uma startup, não acredite. Mas assim, hoje, por exemplo, eu desafio assim, tá, outros pais assim, que têm mais convivência com o filho, talvez, do que eu. Assim, eu praticamente outro empreendedor que tenha um negócio no mesmo sentido do que o meu, assim, eu não conheço nenhum. Que tem mais tempo com o filho do que eu. Né? Eu costumo até ver, será que isso tem algum tipo de prejuízo, né? Porque eu fico muito com meus filhos. Então, assim, ainda mais agora com pandemia, com tudo, a gente montou 2 escritóriozinhos em casa, a gente fica muito em casa. Então, assim, quando dá, quando eu não estou em casa, eu estou em reunião com o cliente, né? Eu estou fazendo alguma atividade extra como essa, por exemplo. Mas eles entendem muito bem do negócio e eu consegui ter uma simbiose ali dessa questão familiar com a empresa muito grande, né? A minha filha, por exemplo, a mais velha, quando ela fez 7 anos, ela perguntou se o aniversário dela podia ser do tema do crânio. E foi um aniversário todo roxo, por exemplo, né? Então, todo da camiseta roxa, porque ela queria fazer um paralelo com eu, que só me usava a camiseta rosa. Então, assim, os meus filhos, eles são muito... assim, eles interagem muito comigo, com a minha esposa, nesse aspecto de trabalho. Então. E agora, só para a gente encerrar, que a gente está terminando, a gente falou de acerto, de coisas que deram certo o tempo todo, né? Quase mais de meia hora de papo falando sobre coisas que deram certo, inclusive o nascimento do teu filho, que você conseguiu ver. Mas é impossível a gente ir, eu falo muito sobre isso, a gente vive muita cultura do sucesso, né? A galera não tem medo de falar, ou tem vergonha de falar dos erros, por mais que eu acho que os erros são tão importantes quanto os acertos, porque eles ensinam por onde você não vai. O que você errou, Samir? O que você olha para trás e fala assim, cara, isso eu aprendi, eu não vou fazer mais? Primeiro, é o que eu já praticamente hoje, eu acho que startup ela tem que tentar montar um negócio sem investimento. Eu falo isso para todo mundo, falo assim, cara, se o seu negócio for bom sem investimento, o investimento vai vir pelo real propósito dele, que é acelerar e maximizar o negócio. Aí, ok. Você não pode montar um negócio com esse propósito. Eu não montei com esse propósito, mas recebi muitos investimentos, só que eu não tinha nem conhecimento. Então, hoje, se eu tivesse o conhecimento, talvez eu conseguiria fazer o que eu fiz hoje, ainda com muito menos investimento. Tá? Esse é um ponto que eu acho que é um ponto onde eu errei tudo. Outro ponto onde eu errei também, eu acho que, às vezes, você vai recebendo muitos insights, muitos inputs externos, assim, e você tem que ter uma convicção sua, né? Eu sou uma pessoa, eu tenho personalidade, mas aceitei muita coisa. Erramos, por exemplo, a gente, quase ninguém nem sabe disso também, mas a gente chegou a abrir empresa, né, filial em Portugal e em Singapura. E nós estávamos aí tomando um prejuízo nessa época, que foi até quando a gente fez uma matéria para uma revista também, falando sobre só essa parte sobre fracassos, assim, né, eu acho que são muito importantes para ajudar outros empreendedores. E a gente estava tomando um prejuízo aí de algo em torno, sei lá, de uns 200 a 300 mil reais por mês. Né? Então, caramba! Para uma startup ali muito jovem, era muito dinheiro. Então, a gente teve que rapidamente se reorganizar, né? E foi aí que a gente começou o B2B também. Vimos que, por exemplo, que cada contrato ali B2B era quase como se fosse um Series A na época. Então, eu falei, poxa, isso aqui é o caminho. A nossa empresa ela tem um espírito comercial. Então, vamos usar isso e vamos seguir esse caminho. Boa. Foi o que a gente fez. Agora, eu acho, Bruno, que mais importante do que até mesmo sobre o fracasso é que quando você está começando um negócio, né, e eu falava isso muito para as outras startups lá da Telefônica, da Wayra, né, que é a nossa sócia na Crânio, quando eu ia ajudá-los,
Eu falava o seguinte, os empreendedores, eles estão acostumados muitas vezes a trabalhar em um projeto. Então, eu pegava ali um cara que era CEO e não sei o quê, né? Tinha todos ali esse nome de cargo bonito, né? Sou o CEO da empresa, e, na verdade, você não é nada. Você é o dono de algo que, se der certo, vale alguma coisa. Se não der nada, você é dono de nada. Então, não adianta você colocar um monte de cargo e nome bonito. Mas eu falava pro cara, o que você está fazendo sentado aí? Ele falava, não, que eu estou aqui, que eu tenho que fazer uns pagamentos, não sei o que lá. Eu falei, cara, isso tudo aí não adianta de nada. Isso não vai mudar a sua vida. Entendeu? Então, o que você tem que fazer, mudar a vida, eu quero dizer, é dar um salto dentro da sua empresa. Então, você tem que trabalhar em cima de coisas que vão realmente mudar a realidade do seu negócio. Então, quando eu estava ali na Crânio, eu estava no início, eu falava para você, minha meta era fazer pelo menos umas 7 coisas por dia que podia mudar a nossa vida. Que fosse 7 abordagens a um cliente, no caso hoje B2B, que fosse qualquer outra coisa assim que pudesse mudar a vida. Que se você fizer umas 7 coisas que vão mudar, né, esse número, né, estou só chutando o número, pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas se você fizer umas 7 coisas que podem mudar a sua vida todos os dias, 6 vão dar errado, mas uma tem tendência a dar certo. E aí, na hora que você pega no horizonte de 21 dias trabalhado, você tem 21 coisas que poderiam ter dado muito certo e mudado a sua vida. Esse também é um dos segredos de a gente ter chegado onde a gente chegou, usando toda aquela energia que eu tinha no início também. Porque é muito mais difícil você ficar toda hora mirabolando coisas, executando coisas, quando você vai ficando um pouco mais velho, sem hipocrisia. E por isso tem que usar mais a sabedoria também. Sim. Mas essa é uma dica muito boa, você fazer isso. Porque o que eu via naquela época, né? Que outros empreendedores faziam o quê? Eles trabalhavam, vamos supor, tinha um cara lá que ia, sei lá, vender, montar uma startup de passagem de ônibus rodoviário e não sei o quê. E aí a Telefônica ajudava o cara a poder fechar com um evento da Campus Party, por exemplo, né, que era um evento grande. Sim. E aí, legal, isso é muito legal. Mas eu falei, cara, isso é uma coisa. Você não pode viver um mês inteiro só por conta desse único deal. Entendeu? Porque tem grandes chances de dar errado também. Assim como eu acho que até no final das contas deu mais ou menos certo, não deu bem certo. Mas, por exemplo, ele podia estar fazendo isso, podia estar pedindo a Vivo lá no caso, né, que é da Telefônica, da Wire, para poder fazer uma parceria com eles para o Vivo Valoriza, que era um outro programa de recompensa da Vivo, que podia trocar por passagem. Então, assim, se pegar as questões da Crânio, por exemplo, assim, onde você errou no sentido de gestão, tem vários pontos de erro, sim. Ainda acho que no quesito de gestão ainda tem muito mais ponto de acerto, porque a gente está vivo até hoje. Claro. Mas se você pegar a quantidade de coisa que a gente fez e que não deu certo, cara, é uma lista daquelas assim que você vai rodar o bergaminho e vai sair rodando um tempão. Eu tinha uma brincadeira que eu fazia, que era ter um bloco de notas, que eu ia anotando tudo que dava errado. Só de brincadeira, para você poder ficar rindo de você mesmo, entendeu? Assim, todas as iniciativas que você ia fazer, não é iniciativa, às vezes, um grande projeto. Uma ideia básica que você foi ali, tentou e não deu certo. Então, assim, é muita coisa. Agora, só existiram as que deram certo por causa de todas essas que deram errado. Entendi. Porque é um funil, é um percentual. Claro, claro. Samir, quem está assistindo aqui, se for um cliente para contratar o Crânio, se for alguém que queira uma mentoria contigo, se for alguma startup que quer a tua ajuda, como é que essa galera te acha? Bem fácil me achar no LinkedIn, né? Samir Yazbek de Oliveira, só tem eu lá no LinkedIn. Só o camiseta rosa vai fazer achar. Já vai ver eu lá com uma foto minha, eu de cabeça para baixo, com a touca do Crânio, então não tem muito erro. O Instagram também, galera? Tem Instagram, Samir Yazbek, tem tudo Samir Yazbek, no Twitter tem, mas eu acho que o mais fácil, eu respondo todo mundo no LinkedIn. Às vezes dá um delayzinho ali, mas eu respondo. Boa. Mais uma vez, é uma honra ter você aqui, é um privilégio ter você como amigo, como parceiro, como cliente há mais de uma década. Estamos ficando velho, né? A gente está ficando velho, na época eu ainda tinha um pouco mais de cabelo. Eu não tinha branco. E você não tinha cabelo branco, mas a camiseta não muda. Mas obrigado mais uma vez por ter compartilhado tanta coisa bacana aqui com a galera que assiste o PRcast. Valeu mesmo. Eu que agradeço mais uma vez, Bruno. Valeu. Tamo junto, sempre. E você aí que acompanha esse papo, fique esperto, a gente sempre traz gente do mais alto nível, como o Samir Yazbek, que você acabou de assistir. Ative as notificações das plataformas de áudio e também aqui do YouTube para ficar por dentro sempre quando um novo episódio chegar. O PRcast é o seu videocast que traz os agentes, os principais nomes, os principais players do ecossistema de inovação no Brasil. E você pode ficar ligado para acompanhar sempre que tiver novos, a gente vai avisar por aqui. Muito obrigado pela companhia até aqui, um abraço e até o próximo episódio.